Agora, para você que está em casa, o telefone liberado 2578-6000. Estou recebendo o ufólogo aqui, o Edson Boaventura, né, que já veio no programa, e a gente sempre precisa de tempo quando a gente fala contigo, que vai falar hoje pra gente o Wikileaks, que é, na verdade, espionagem. O que você me conta sobre isso? Foi um bafafá? É um rebuliço no mundo? Então, Nani, o Wikileaks, ele é um site sueco que existe desde dezembro de 2006. E lá nós temos depositados mais de 1 milhão de documentos que foram vazados da espionagem norte-americana. E antes da gente falar do Wikileaks, que é uma forma aí de você estar liberando esses documentos e a gente saber as coisas obscuras que ocorrem, o que no caso os americanos estão pesquisando das nações, aí de 25 nações, no mínimo, que a gente está sabendo, a gente tem que falar um pouco da espionagem, como que chegou nesse processo. Então, na década de 40, a gente tem aí as primeiras guerras, né? E logo depois disso a gente tinha uma forma assim diferente de fazer espionagem, era uma coisa mais corpo a corpo, se infiltrava alguma pessoa ali dentro. Só que a partir da década de 70, com o advento da tecnologia, o que aconteceu? Começaram a vazar algumas informações de que os norte-americanos tinham um sistema chamado Echelon. E esse Echelon, o que ele fazia? Era um sistema com grandes servidores, computadores, onde eles entravam através do e-mail, através das ligações telefônicas e também fax, e eles pegavam um rastreamento através de palavras-chave. Então, por exemplo, se você falasse terrorismo, falasse OVNI, falasse, por exemplo, Saddam, né, Al-Qaeda, então imediatamente o sistema capturava aquela ligação ou aquele e-mail e isso era tratado num departamento para ver o que tinha a ver, para saber o conteúdo, para ver se oferecia algum risco à segurança norte-americana. Esse sistema, né, que foi aperfeiçoado em 1975, depois em 1995, ele virou o Prisma. Que atualmente aí o Snowden, né, até veio falar que trabalhou nisso. Geralmente essas agências que cuidam, né, da espionagem é a CIA e a NSA, lá nos Estados Unidos. Tá? E aí o que acontece? Um grupo de pessoas assim que estavam interessados, hackers, né, principalmente hackers, resolveram entrar nos sistemas norte-americanos e capturar esses documentos e depois chegar à conclusão de fazer um site lá, que é esse site sueco, que é o Wikileaks, para divulgar para todo mundo. E o Julian Assange, ele foi também em vários países e vendeu essa informação. Como ele era um jornalista e um ciberativista, ele começou a vender essa informação. E isso causou um frenesi, briga, né, entre as nações, porque ficou escancarado a espionagem que os Estados Unidos fazem. Foi quando vazou aquela informação que o nosso governo também estava sendo espionado, né? Isso, exatamente. O Brasil, por exemplo, só para ter uma ideia, em 2010 foi feito um levantamento e se descobriu que na Wikileaks já tinha 2.855 documentos citando o Brasil. Tem documentos lá, por exemplo, que fala que a Rosiane Sarney, por exemplo, tem 150 milhões de dólares nas Ilhas Caimã. Fala a respeito, por exemplo, do nióbio, que há um interesse estratégico e na parte de segurança, porque o nióbio é utilizado em foguetes, é utilizado em armamentos, né? Então há um interesse estratégico por parte dos Estados Unidos. E mais recentemente agora, no dia 4 de julho de 2015, vazou um documento, está lá na Wikileaks, vocês podem entrar lá no site, vocês vão ver, um documento onde cita que 29 nomes brasileiros de pessoas ligadas à nossa presidenta, né, estariam com o telefone grampeado. Inclusive, uma coisa que é absurda para a gente ver onde chega a fragilidade do nosso sistema, a própria presidenta, ela tinha aí 5 telefones, 4 fixos que estavam grampeados, inclusive o telefone a bordo do avião particular. O avião presidencial também estava... Mostra os documentos aí. Exatamente, esse documento. Inclusive, a gente está vendo aí, ó,
dois assessores, né, o Anderson e mais a secretária dela, Nilce, também estavam com o telefone grampeado. Então mostra aí que os norte-americanos estão interessados não só na política, né, do nosso país, mas como também em alguns pontos estratégicos. E a Wikileaks também, ela divulgou em 2013 que estaria liberando alguns documentos que estão sendo tratados a respeito do fenômeno OVNI. Se procurar lá... E nessa lá... área da ufologia? Então, na área da ufologia é uma coisa ainda muito incipiente, muito pequena, que foi divulgado lá. A gente tem, por exemplo, alguns casos da Rússia. Tem, por exemplo, um documento do Canadá que se fala a respeito da ufologia e da religião, fazendo esse contraponto. E tem, inclusive, um prefeito do Tajiquistão que diz que a presença extraterrestre é uma realidade. Nossa Senhora. E quem é Edward Snowden? Então, esse aí, ele trabalhou, ele é um analista de sistema norte-americano e ele trabalhou para a CIA e para o NSA. E depois ele saiu de lá e acabou vazando. Inclusive, ele está sendo procurado. Se ele for pego, ele vai ser preso ou talvez até morto, né? Porque esse pessoal que é corajoso, né, ao ponto de divulgar esses documentos da espionagem norte-americana, sigilosos, secretos, ultra secretos, alguns até, correm risco de vida. Mas nós temos que saber a verdade, né? Então existem esses heróis, né, cibernéticos aí, porque na verdade não é só o Snowden que aparece, o Julian Assange também, eles estão encabeçando e na frente desse trabalho, mas por trás dele, dando todo o embasamento, existem vários hackers anônimos que estão aí trabalhando e entrando dentro dos sistemas norte-americanos para vazar essas informações importantes. Esse é um site que qualquer pessoa tem acesso ou não? Qualquer pessoa pode entrar lá e tem acesso a essa documentação. A procura também, a busca era de fácil manuseio, né? Então você pode colocar por palavra-chave e rapidinho você acha a informação. Edson, adorei você aqui. Eu quero você voltando para a gente continuar o nosso bate-papo sobre ufologia, aquela roda que a gente prometeu. Isso, aí a gente faz a roda e eu queria só colocar um detalhe. No Brasil a gente tem a ABIN, que é a Agência Brasileira de Informação, que funciona também com espionagem, né? Inclusive em 2003, 2004, vazou algumas coisas aí a respeito de alguma espionagem que foi feita em alguns outros países também. Então, quer dizer, não é só os Estados Unidos mundo, né, que está fazendo isso, mas o mundo todo está interessado em que cada presidente, em que cada país está fazendo. E qual é o seu contato? O meu contato, tem um e-mail que você queira deixar? Tem o e-mail, boaventura_gug, G-U-G, né, @hotmail.com, ou pode me procurar no WhatsApp também, o DDD é 11, e o telefone é 9-424-6925. Obrigada. Tá bom? Estou te esperando para a nossa roda de ufologia, hein? A gente marca. Pode ficar à vontade aqui que eu já